3, 2, 1. Fala, futuro InfoCorper! Beleza? Eu sou o Kesley, seja bem-vindo à nossa terceira capacitação. Então a gente já falou sobre estrutura organizacional, sobre a metodologia Scrum, e hoje a gente vai falar sobre o nosso processo de desenvolvimento. Como que a gente usa aquela metodologia que a gente viu na capacitação passada no nosso processo. Então vamos lá? Bom, e por onde a gente começa? Pelo começo. A gente começa por onde surge o projeto, por onde ele nasce. E ele nasce a partir da necessidade do cliente. O projeto nasce a partir de quando o cliente está sentindo a necessidade de fazer alguma automatização. Normalmente, se o cliente tem um negócio há algum tempo e ele está crescendo, o cliente sente a necessidade de automatizar algumas tarefas para ele conseguir tempo em fazer coisas mais importantes. Então, até se ele for contratar mais funcionários, para treinar o funcionário já com o sistema, é bem comum que os clientes procurem sistemas de gestão nesse momento. É uma dor que eles sentem e eles procuram empresas de desenvolvimento para resolver. Também, no caso de website, hoje em dia, com o advento do e-commerce, com o advento das plataformas digitais, as pessoas procuram cada vez mais sites para divulgar conteúdo, divulgar produtos e prospectar clientes. Então, o primeiro passo em um projeto é o cliente. Só que, aqui é muito importante eu falar, não se trata ainda de um projeto. Por enquanto, é apenas uma demanda. A partir de qual momento essa demanda se torna um projeto? A partir do momento que for redigido um termo de abertura de projeto e que o cliente e a Infocorp aprovarem esse termo. Bom, então, o cliente entra em contato com a Infocorp. Normalmente, o cliente entra em contato com a gente através das redes sociais, ou então eles acabam encontrando o contato de alguma pessoa que indica outra pessoa e acabam chegando em alguém da Infocorp. E esse cliente acaba chegando no presidente, no caso, em mim. Por que ele chega em mim? Porque eu ocupo esse cargo de gerenciar os projetos como presidente e redireciono ele para algum analista. É interessante falar também, como eu falei lá na capacitação primeira, que dependendo da gestão, pode-se optar por criar um cargo de diretor de projetos, só para cuidar desse gerenciamento dos projetos da Infocorp. Então, isso de atender o cliente e redirecionar para algum analista seria um cargo do diretor de projetos. Então, o presidente direciona esse cliente para algum analista, ou melhor, aqui a gente começa já a falar de PO. Por quê? Essa pessoa que ele vai redirecionar pode não ser necessariamente um analista. Então, se esse cliente veio através de algum dev, tipo, é um parente, um tio de um dev, é interessante que, se obviamente o dev tiver interesse em ser PO do projeto, é interessante que ele seja PO por estar mais próximo. A gente gosta sempre de levar isso em consideração. Até porque, além das reuniões com esse cliente, às vezes é necessário algumas visitas no negócio do cliente. Então, se for uma pessoa mais próxima, acaba juntando aí a faca e o queijo. Certo? Uma vez definido o PO, a gente agenda uma reunião com o cliente, inclui esses dados do cliente no nosso CRM para ter um controlezinho legal e cria um diretório dentro da nossa pasta do Google Drive. Sim, a gente cria um diretório nesse momento, por quê? Mais para frente, já, vocês vão ver que a gente faz atas das reuniões. A gente registra isso de alguma forma para ficar gravado o que foi decidido em cada reunião. Então a gente cria ali aquele diretório. Caso esse projeto não for para frente, ou melhor, caso essa demanda não for para frente, a gente muda ela para o diretório dos cancelados. Bom, e a partir disso, entra-se em um verdadeiro loop. Então, o PO fala com o cliente através de reuniões, às vezes de uma maneira mais informal, é possível também, o PO fala através do WhatsApp, mas é sempre interessante ele ir registrando isso. As reuniões são boas porque é um período que está só você e o cliente e você pode ali estar fazendo aquela ata. Ah, mas como que tem que ser essa ata? Precisa que ela seja coisa formal? Aos 12 de novembro
Não necessariamente. A gente tem um modelinho para você formatar, bem simples, mas no momento que você está conversando com o cliente, tem bastante gente que não tem prática em ir conversando e já anotando. Você pode ir fazendo esboço, você pode gravar também, claro, com a permissão do cliente, gravar a reunião para depois você ouvir e fazer registrar a ata. Eu costumo fazer de uma maneira muito peculiar, as pessoas costumam me zoar por isso também, porque eu vou fazendo em um algoritmo. Se encontrar, vou deixar uma foto aqui na tela para vocês darem uma olhada. Inclusive, eu gosto de fazer assim porque eu já vou tendo uma ideia do escopo do projeto a partir dessas reuniões. E isso é bem interessante, porque você vai definindo ali o escopo, os requisitos, ainda é uma coisa meio informe, mas conforme você vai fazendo esse loop, vai fazendo reuniões com o cliente, você vai conseguindo consolidar aquilo mais. Você vai aquela ideia do cliente vai ganhando mais solidez. E uma coisa muito importante nesse momento é o cliente, ou melhor, o PO começar a conversar com o cliente usando imagens. Você pega e começa a perguntar para ele: como que você imagina tal página? Como você imagina isso? Por quê? O cliente não conhece de código. O cliente não sabe o que é uma div, o cliente não sabe como que se estrutura um banco de dados. O cliente não sabe disso. Então, como que o cliente se comunica? Através de imagens. Então, se você tiver... eu costumo sempre pedir para os clientes mostrar algum site, no caso onde a demanda é um website, mostrar algum site que ele gosta. Porque naquilo eu já consigo ver se ele tem uma pegada mais minimalista, se ele tem uma pegada mais colorida, mais monocromática, essas questões que influenciam muito no protótipo. Mas observa, nesse estágio não é interessante que o PO comece a fazer o protótipo, porque nesse estágio a demanda pode não se tornar ainda um projeto. Como eu falei, uma demanda se torna um projeto a partir do momento que ambas as partes aprovam o desenvolvimento. Então, esse loop costuma se repetir umas 3 vezes, costumam ser feitas umas 3 reuniões e já partir para frente, mas é indeterminada. Esse loop pode se repetir até que o PO se sinta seguro em elaborar um termo de abertura do projeto. E esse termo, meu amigo, é muito detalhado. Os analistas vão ter uma capacitação só sobre o termo de abertura de projetos, onde a gente especifica riscos do projeto, especifica o escopo do projeto, especifica o cronograma, especifica-se tudo. Bom, seguindo adiante, a gente faz uma revisão desse termo de abertura com o projeto junto com o diretor financeiro, o diretor de desenvolvimento e o presidente para conversar, para discutir se esse projeto vale a pena para a Infocorp, se esse projeto vai ter devs para trabalhar nele, se esse projeto é interessante, se vai agregar alguma coisa. Então, é nessa reunião que faz essa revisão e que se aprova. Então, depois dessa reunião, o PO já pode falar, falar para o cliente, esse projeto foi, ou melhor, desculpa, essa demanda foi aprovada, a gente tem interesse em desenvolver. E a partir dessa reunião, a gente já escolhe, ou melhor, a gente pré-define um Scrum Master e a gente mentaliza as pessoas que vão participar. O motivo pelo qual o diretor de desenvolvimento precisa participar dessa reunião é justamente porque ele conhece os devs que tem na Infocorp, ele conhece quais são as tecnologias que a Infocorp domina, e ele conhece, assim, tendo um conhecimento do escopo, do que vai ser necessário, dos requisitos da demanda, ele consegue saber qual tecnologia vai ser usada. Assim, parece uma coisa super difícil, mas a partir do momento que você vai tendo mais contato com o mundo do desenvolvimento, você já consegue saber, isso aqui uma tal tecnologia encaixa muito melhor. Isso aqui tem uma curva de aprendizado mais interessante para os desenvolvedores. Então, é de suma importância que o diretor de desenvolvimento participe desse momento. Bom, depois que foi definido o time já, né? Inclusive, nesse momento é interessante porque a gente divulga no grupo da Infocorp que vai ser iniciado um novo projeto, que vai ser usadas tais tecnologias, e
a gente está à procura de um novo dev. Então, se alguém se manifestar, pode entrar no time também. Bom, depois o PO se reúne com o time e o Scrum Master para definir a EAP, a estrutura analítica do projeto, para levar em consideração o que o cliente tem em mente, para definir qual que vai ser a estrutura, como que vai se dar esse desenvolvimento. Então é uma reunião também bastante pesada, às vezes, tipo longa, e que o objetivo é sair dela definida essa IAP. Bom, feito isso, o PO conversa com o cliente, fala que foi aprovado e a gente já fala ali uma estimativa do projeto. Então fala, olha, seu projeto vai ser em torno de X. E aí ele fala, não vou fechar com vocês. E aí essa demanda é cancelada. Agora você fala, não, top, gostei, tá, um preço bacana para mim, a gente segue adiante no projeto. Então, aqui inicia a prototipagem. É interessante a gente falar que, apesar desse processo estar, de certa forma, linear, a prototipagem e o desenvolvimento se dá de uma maneira, de um modo conjunto. Então, ao passo que o analista prototipa algumas páginas, os devs já desenvolvem outras, certo? E aqui que entra a nossa ideia do Scrum. A gente não faz tudo 100% cascata para a gente economizar um tempo, para a gente agilizar um processo. Então, começa a prototipagem, e aqui é muito importante que o time de desenvolvimento já esteja por dentro, que o PO procure o time de desenvolvimento para mostrar esse protótipo. Por quê? Lembram que eu falei na live, se eu não me engano, ou eu falei também na capacitação 1. O PO precisa conhecer as tecnologias de desenvolvimento. Então, se nessa tecnologia a gente optou por usar o Bootstrap, que inclusive vai ser trabalhado nessa capacitação, é importante que o PO saiba quais são os componentes do Bootstrap, para não fazer um protótipo totalmente fora da documentação, fora da biblioteca e ter que depois refazer isso. Já aconteceu casos onde o PO fez um protótipo, mas quando os devs pegaram, não tinha aqueles componentes na biblioteca e teve que refazer essa documentação, ou melhor, esse protótipo. Então, aqui é um loop também, onde faz-se o protótipo, faz a validação com o cliente, se precisa de alteração, volta para o protótipo, até que seja aprovado. Então, o cliente assina o termo de abertura de projeto e começa o PO a trabalhar no contrato junto com o financeiro. Então, quem revisa o contrato é o financeiro. Ele pega os dados, confere tudinho, se aquele valor está certo. Normalmente o financeiro pode conversar com os devs também, o que eles acham daquele valor. É interessante que quando a gente fala a primeira vez para o cliente, a gente não dá um valor pontual. Porque a gente fala isso muito no início. O cliente ele chega na empresa querendo saber quanto tempo a gente vai gastar e quanto vai ficar aquele projeto. Então a gente fala, olha, vai ficar em torno de tanto para ser desenvolvido em torno de tanto tempo. Aí ele já tem uma base mais ou menos, e quando a gente conversa mais com os devs para ver certinho o tempo, e aí a gente estima certinho, olha, vai ficar pronto em agosto de 2020. Então, aí sim a gente consegue calcular certinho até os centavos desse preço. E o financeiro tem a responsabilidade de acompanhar as negociações desse projeto. Bom, a gente, nesse passo também, define certinho como que vão funcionar essas sprints. Aqui a gente já tem aquele Product Backlog, que a gente conversou na capacitação de ontem. E então a gente começa a trabalhar o Sprint Backlog, onde vai definir o que vai ser feito nessa sprint, o que deixa para a próxima. Então a gente elabora, vê certinho quantas sprints vão ficar, né? E a gente prepara o projeto no GitLab. A gente não vai ter uma capacitação do GitLab no Bootcamp. Por quê? Vocês vão conseguir aprender com o tempo, principalmente os analistas.
que tem a questão de depois fazer as issues, detalhar na wiki também. Então, a gente vai deixar vocês aprendendo isso mais com o tempo. É mais interessante vocês aprenderem isso com o tempo do que fazer agora na capacitação. Os devs eles vão ter uma capacitação sobre Git. Então, quais são os comandos de Git para dar merge no projeto, isso os devs vão ter. Em seguida, a gente faz uma reunião de pontapé inicial, onde vai ser alinhado tudo certinho com os devs. O Scrum Master e o PO já definiram quantas serão as sprints e a gente planeja cada uma das sprints. Bom, uma vez definida a sprint, a gente prioriza as issues e define certinho o backlog. E uma coisa interessante é, o PO ele não manda nos devs. O PO ele cobra do Scrum Master. Então, quando você atribui uma atividade, você não vai atribuir direto para o dev. Quem conhece quais são os conhecimentos dos devs é o Scrum Master. Então, o que você faz? Você faz ali a issue, a atividade, no GitLab, e aí você assina ela, atribui ela para o Scrum Master. E ele vai pegar essa atividade e vai mandar para uma pessoa, ou para outra, ou para outra. Bom, seguindo adiante, inicia-se a codificação e aí trata-se a sprint. Então, o dev codifica, o Scrum Master faz ali uns testes, se foi aprovado, segue adiante, se não, faz a codificação de novo, corrige até que seja aprovado. Sendo aprovado, faz-se uma validação dos resultados. Por quem? Pelo PO. Isso que deveria ser entregue. Está batendo de acordo com as expectativas? Sim. Ok, segue adiante. Não. Volta, a gente prioriza as issues de novo. Caso esteja, o Scrum Master sobe esse código para o servidor e o cliente pode fazer a validação posteriormente. Essa sprint é a última? Não. Então, começa outra sprint e volta aqui no planejamento de novo. Essa sprint é a última, então a gente volta aqui. Se essa sprint é a última, significa que o projeto está finalizando. Então, a gente emite o boleto bancário. Normalmente, eu não falei isso lá no início, quando a gente fecha o contrato, onde já está definida a forma de pagamento, a gente costuma negociar com o boleto bancário. Porque a gente não tem uma maquininha de cartão de crédito e porque a gente não gosta de receber esse valor em mãos. Então, a gente opta por emitir um boleto, o cliente paga esse boleto, cai na conta, tudo bonitinho, a gente emite a nota fiscal. Essa linha aqui, quem faz é o diretor financeiro. E aí, o diretor financeiro move também esse projeto para a pasta de projetos encerrados e o PO envia um formulário de feedback do cliente. Por fim, o marketing publica isso nas redes sociais e atualiza o portfólio no site da Infocorp. Se vocês entrarem hoje, nós temos um portfólio dos produtos que a gente desenvolveu ou está desenvolvendo. Bom, pessoal, esse é o nosso processo de desenvolvimento. Eu torno a dizer que cada projeto é único na empresa. Então, é importantíssimo que o PO tenha essa noção de como seguir com o projeto, qual que vai ser a melhor forma de seguir com aquele projeto, para que ele seja mais ágil, para que ele seja o mais econômico possível para o cliente, na medida do possível também, claro. Eu fico por aqui hoje, galera. A gente se vê na próxima capacitação e última dessa semana, onde a gente vai falar sobre cronograma. Até mais. Falou!